Hoje, nós vamos receber o nosso expositor convidado, Nazil Canarim Júnior. O tema, retirado lá do livro Vinha de Luz, lição 81, Estejamos Certos. Convidamos todos agora para a oração de abertura, e lembrando que na continuidade da exposição, o Nazil vai fazer a vibração para encerramento das atividades de hoje. Então, nós convidamos todos os amigos agora, nesse momento, a fechar os olhos, aqueles que assim quiserem, para a oração de abertura. Elevemos o pensamento. Abençoe, Mestre Jesus, a todos nós conectados neste momento, nesta atividade que estamos participando. Envolva todos com a vossa luz, com o vosso amor. Que mais esta noite tenhamos condições de aprender um pouquinho mais, compreender um pouquinho melhor em relação aos ensinamentos do Evangelho e do nosso mentor Emmanuel. Abençoe e envolva especialmente o nosso amigo Nazil, para que tenha condições de fluir com boas palavras, expor seus bons pensamentos, estando conectado com a espiritualidade superior que o orienta neste momento. Mais uma vez, rogamos bênçãos para todos nós, que tenhamos condições de permanecer atentos às lições, aos ensinamentos de hoje, fazendo a reflexão sempre para a nossa intimidade, buscando lá em nosso íntimo aquelas questões que ainda precisam ser resolvidas, lapidadas, melhoradas para o nosso comportamento em relação ao nosso próximo. E em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos as atividades da reunião de hoje. Assim seja. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Estejamos todos amparados no propósito de estudar, que é o que nos reúne aqui a cada semana nesse estudo que é desenvolvido pela parceria de várias casas espíritas, mas sob a condução do Centro Espírita Vicente de Paulo. A lição de hoje nos leva à carta aos Hebreus. Curiosamente, uma carta cuja autoria, que é dada a Paulo, sempre foi questionada. Todos aqueles que buscarem informações a respeito desta carta, naqueles que estudam os textos, particularmente os atribuídos a Paulo, vão ver que é esmagadora a posição dos que não conseguem, pelos sinais presentes em outras cartas, dizer que o texto provém de Paulo. Porque é um texto polêmico, um texto endereçado a uma comunidade que se encontrava em vias de dispersão, uma dispersão que vai ter início no ano 70, um pouco mais, e só vai voltar a justificar a denominação Israel no século XX, no final da década de 40. Então, esse período, a mais longa diáspora levada a efeito pelo povo hebreu, é um período marcado por mudanças muito profundas na sua forma de praticar as coisas. Como o texto é um texto que busca conciliar aquilo que está em parte na leitura rabínica e em parte com a mensagem de Jesus, descobrir a sua autoria, então, foi sempre uma preocupação muito constante. Há uma única característica na carta que talvez aponte para uma informação que mais tarde Emmanuel, através da psicografia do Chico e no livro Paulo e Estevão, vai trazer. A carta é encerrada com uma advertência, uma
identificação. Nós a emitimos aqui, da Itália, para vocês. Então, quem escreve esta carta efetivamente está em território italiano. Pode ser que seja em Roma ou nas cercanias de Roma. E aí nós vamos, então, encontrar no livro Paulo e Estevão uma informação muito interessante. Quem tem o livro pode consultá-lo no capítulo de número 9 da segunda parte, aquela em que começa a apresentar a conversão de Paulo. A segunda parte leva em conta exatamente a sua mudança de postura. Ele, que houvera sido um estudioso da Torá e que se preparava para exercer, se não o rabinato, alguma função relevante dentro da estrutura da religião para a qual ele se preparava, tem uma experiência pessoal muito interessante, que é aquela no caminho de Damasco, e que o faz mudar radicalmente de posição. Ele era um perseguidor dos caminheiros e se dispõe a ser um dos caminheiros. E isto vai lhe trazer complicações muito grandes. O livro Paulo e Estevão relata, particularmente com proximidade ao que está em Os Atos dos Apóstolos, muito desse trabalho que é desenvolvido por Paulo na companhia de outras pessoas nesse processo de adaptação à nova realidade e de trabalho. Mas nesse capítulo 9 da segunda parte, há um trecho muito interessante, porque Emmanuel afirma que Paulo escreveu o texto da carta aos Hebreus. Pode ser que não tenha escrito diretamente, embora na sua redação isso apareça como sendo real. Ele estava preso, mas estava numa chamada prisão domiciliar. Os romanos tinham um instituto que é próximo a essa prisão domiciliar dos nossos dias, que se denominava custódia libera. Através dele, aquele que aguardava o julgamento, as etapas do julgamento, ele ficava em casa e podia se locomover sempre na companhia de uma escolta. Via de regra, era um único soldado que fazia esse acompanhamento. E ele se deslocava para os lugares sem demonstrar que estava preso, exceto por essa companhia que era dada. Então, ele encaminhava ao pretor um pedido, o pretor analisava esse pedido e autorizava que a pessoa saísse. Do contrário, ela permaneceria em casa e era feita, vez ou outra, a checagem a respeito da sua manutenção ali. E diz-nos Emmanuel que Paulo convidava para conversar pessoas que eram procedentes da região de onde ele tinha vindo, de Tarso, mas também de Jerusalém. E para estas pessoas que professavam não o que Jesus dizia, mas outras ideias, ele expunha aquilo que era próprio do conhecimento que ele já detinha. Mas esta informação não era bem recebida. Ela, em parte, não era aceita, exceto por alguns. É quando Emmanuel diz que alguém com maior idade, já de idade bem avançada, se dirige a Paulo e lhe pede: vá falar na sinagoga. Compareça à sinagoga para dar o seu testemunho. E ele então diz: esta atividade eu não posso realizar. Eu estou preso, mas eu vou tomar uma iniciativa. Eu vou escrever aos meus irmãos. E é daí que vem, segundo Emmanuel, que a redação da carta aos Hebreus. Em 2 meses,
diz Emmanuel, era o ano 61 da era em que nos encontramos. Ele entrega a Aristarco para que seja copiada a carta que é comentada por Emmanuel. É uma carta, assim, extremamente rica, porque ela busca fazer uma consolidação, uma aproximação entre o que era estudado pelos hebreus na sinagoga e o conhecimento novo que ele tem. Ele não está falando para pessoas convertidas, que já entendiam Jesus como portador de uma mensagem. Ele está falando para pessoas que ainda praticavam o conteúdo do que é a prescrição judaica. É por isso que a estrutura da carta obedece à forma como obedece. Ela nos fala de revelações, e ele diz que Jesus trouxe uma revelação. Ela fala particularmente da condição que Jesus detém, porque para os hebreus, Jesus, quando muito, é considerado como um grande profeta, quando muito, mas não é o Messias, isto é, o enviado de Deus, que eles aguardavam. Não é. Em momento algum se vai encontrar qualquer admissão dessa realidade. E ele diz textualmente, olha, Jesus veio aqui, é um pouco menor do que os anjos, mas veio trazer uma mensagem a partir de um mandato que lhe foi dado por Deus. É o Messias, é o enviado, a razão pela qual os gregos o chamaram de Christos. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, inclusive por Paulo. Mas Paulo reconhece, é alguém que é enviado por Deus. É alguém maior do que Moisés, e isto é um problema fenomenal, porque para os hebreus, quem ocupa a primazia no contexto do ensino é Moisés. É a Moisés que se atribui a redação da Torá. Há inspirados outros, mas nenhum maior do que Moisés. E Paulo, na carta aos Hebreus, diz: Jesus é superior a Moisés. É superior a ele. Para dizer por quê, ele invoca, então, a figura do sumo sacerdote, para dizer, olha, qualquer que tenha sido sumo sacerdote foi investido pelos homens. Mas Jesus não traz uma investidura humana. É alguém que traz um mandato superior. Ele aproveita a carta, então, para colocar em xeque os rituais judaicos. Fala sobre as informações que Jesus dá, revelando a vontade de Deus, e convida, é aqui que o nosso texto entra, ele faz exortações à renovação e à libertação. Está na altura do capítulo 10. Ele diz, então, que todos devem caminhar, lutar para libertar-se, E prescreve 5 coisas muito claras no texto da carta: o incentivo à caridade, a perseverança na dor, uma nova visão da fé, guardar a esperança e adorar a Deus de uma forma completamente diferente, verdadeira. E a verdadeira não é aquela praticada dentro dos templos, é aquela em que fazemos em espírito e verdade. Ele entende o recado de Jesus. Ele entende a que Jesus nos convida. Pois bem, nós chegamos então ao texto da nossa análise de hoje, que está inserido justamente nessa questão de guardar perseverança na dor.
de ter certeza que a dor tem um papel que nós, muitas vezes, não conseguimos compreender, em grande parte pela nossa imaturidade espiritual. Então, nós não temos maturidade para entender o sofrimento. Porém, o sofrimento, diferentemente do que muitos possam pensar e divulgar, não é um sarcasmo divino. Ninguém sofre porque Deus nos quer ver assim. Nós sofremos como processo de libertação das nossas limitações. O sofrimento é simplesmente, na visão espírita, a colheita. Colheita de uma semeadura que sempre é livre. Porém, vem a informação, de maneira a que, bom, se a gente parar para pensar seriamente, descobre que a partir do momento que entendemos por que o sofrimento, nós precisamos parar de semear a dor. Porque enquanto a semearmos, a colheita continuará. Então, o que está para trás, bom, o que está para trás não tem jeito. A gente se ajusta, vai experimentando condições de melhorar-se, pode fazer o ajuste sem ter que passar por expiações, embora nunca sem ter que deixar de passar por provas, porque a prova é que mostra a habilitação. Para tudo que nós precisamos demonstrar habilitação, e como professor eu sempre me lembro do avanço que o aluno precisa fazer para concluir o curso, para concluir a etapa. Isso demanda avaliação, demanda prova. Então, a prova é algo que eventualmente não é bacana, mas é necessário. Mostra, olha, ele passou pela etapa, ele venceu essa etapa. A expiação, pelo contrário, já não. A expiação demanda, muitas vezes, um ajuste mais duro, mais rígido, e que a pessoa, se pudesse, não faria. Não faria. Em ambas as situações, na prova e mesmo na expiação, a dor é algo que aparece. Como Paulo nos prepara para isso? Porei minhas leis em seus corações. Já disse aqui, numa oportunidade anterior, que a alma, segundo os hebreus, residia no coração. Por isso, a utilização da expressão corações. E as escreverei em seus entendimentos. Esse texto está no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Jeremias não faz parte da Torá, é um livro sapiencial, mas é lido nas sinagogas. Paulo, então, demonstra o conhecimento rabínico que tinha para pegar esse texto e dizer, olha, preste atenção, porque as leis serão escritas em nós, não são de observação externa, como nós ensinamos. Várias vezes, Jesus confrontou o entendimento que eles tinham da lei. Nós já falamos de muitos desses entendimentos aqui, nesse nosso encontro de domingo. Eu posso comer tal dia? Meu amigo, não é o que entra que te faz mal, é o que sai de você, porque revela aquilo que você tem no íntimo. Olha, mas se eu devo resgatar alguém que está sofrendo no sábado, e por que não? Qual a razão? O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? E aí, com essas advertências, Jesus ia demonstrando o que era necessário, o que era imprescindível. E Paulo, então, vai escrever para pessoas que não pensavam assim. É por isso que ele diz, eu vou pôr a lei nos corações. Os espíritos nos disseram que a lei está na consciência. E aí fica muito mais amplo o raciocínio, muito mais fácil a compreensão. Mas eu vou escrever os ditames da lei no entendimento, na capacidade que temos. É por isso que quando Emmanuel vai comentar o assunto, ele faz exatamente a ponte. Às vezes, quando a gente faz esse caminhar, aqueles que estão
acompanhando o raciocínio, diz, mas como é que ele vai chegar no texto assim? É porque o que eu fiz, de certa maneira, muito resumidamente, é o que o Emmanuel faz em 3 parágrafos do texto que a gente está lendo. Paulo tinha preocupação de falar a pessoas que achavam que a demonstração de adesão é externa. E não é isso que é a verdade. Os espíritas, às vezes, confundem isso e acham que o mais importante é comparecer à casa espírita, comparecer a uma reunião mediúnica. Tudo isso tem valor, mas o testemunho não se dá dentro de paredes em que todos têm um objetivo comum. As coisas são diferentes. São os nossos espíritos que estão em processo de burilamento. É por isso que ele diz: as instituições humanas estão cheias de códigos e de escrituras. Os templos são repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. Está tudo disposto aí, em regrinhas que você, às vezes, vê serem impostas para as pessoas sem maior sentido. Não há espaço e nem há sentido para que nós façamos aqui críticas quaisquer. Cada um de nós transita num determinado nível evolutivo. Porém, aqueles que já se aproximaram do conhecimento espírita precisam entender que práticas exteriores elas não fazem muito sentido. Demonstrar piedade sendo cruel não tem lógica alguma. Aparentar ser caridoso e não amparar não tem sentido. Então começa a ficar muito claro que nós ainda não entendemos, e aqui que a mensagem de Emmanuel começa a ficar direta, objetiva, nós não entendemos que a Boa Nova, ela deixa claro, os propósitos de Jesus. A Boa Nova deixa claro. O Evangelho não é uma notícia de ritos, não é um conjunto de prescrições vazias, é um convite à mudança. É por isso que ele diz: toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa apenas uma fase de preparo espiritual. O que Jesus quer é que nossos espíritos, através da nossa inteligência, entendam o que é a evolução. A presença dele entre nós não foi uma presença para ditar regras, não foi uma presença para impor limitações, mas foi um convite para o amadurecimento. Ele sabia que naquele momento isso não seria possível, mas ele precisava vir. O momento era aquele. Nós aprendemos pelos estudos do próprio Emmanuel em A Caminho da Luz, por exemplo, que as condições propícias para a vinda de Jesus existiam. E elas se repetiram, segundo o irmão X, quando o Espiritismo foi apresentado. Era necessário que todas as atenções estivessem voltadas para um lugar. Lá, esse lugar era Roma. Agora, esse lugar era a França. As atenções do ponto de vista da cultura, do conhecimento, que propiciassem que aquela mensagem chegasse. Poxa, mas então Jesus não deveria ter ido a Roma? Não era necessário, porque ele não seria ouvido como não foi em Jerusalém. Ele foi combatido. Ele disseminou a sua verdade entre homens capazes de reproduzi-la. Mais tarde contou com a colaboração de Saulo de Tarso e vem contando com a colaboração de todos, nos quais os espíritos já despertaram pelo raciocínio de que a mudança não segue parâmetros externos.
ela segue uma mudança de comportamento. Aí o desafio. Aí a mudança real. Mudar os nossos comportamentos. E mais do que eles, mudar o nosso pensamento. O desafio é imenso, meus amigos. É um desafio que envolve reencarnações muitas. Hoje, na condição em que temos, nos é mais fácil compreender que essa mudança depende de nós. Mas transitam ao nosso lado espíritos que ainda, como naquela época, não detêm condições de compreensão. E para eles, então, vêm as regras, vêm os códigos, vêm as pregações e o início. O início de uma longa trajetória que não termina na Terra. A trajetória se dá no mundo para o mundo celeste, de onde veio Jesus. Eu convido vocês a virem. Agora, o caminhar de cada um é o caminhar de cada um. O que eu posso fazer? Bom, vou permanecer com vocês através da minha mensagem, através da tutoria, do envio de pessoas que já viveram aqui, para que elas possam, então, repisar aquilo que eu disse. Diz Emmanuel que nós poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos. Toda opção religiosa é válida. Podemos navegar a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito, mas para a posição individual de cada um diante do outro. Então vai admirar, puxa, olha, ele conhece bastante de doutrina espírita. Nossa, ele conhece tudo de teologia. Puxa, isso é só para parâmetro daqueles que estão ao nosso lado. Porque, no fundo, nós temos que mostrar, e olha como é duro o recado, a nossa transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Esse é o ponto mais alto da mensagem. Aderir a Jesus, como Paulo fez, significa mudar sentimento e pensamento. E isso é o mais difícil, meus amigos. É uma luta que nós várias vezes planejamos levar a efeito, mas que nem às vezes conseguimos dar início. Nós vamos renovando esse desejo, porque nós sabemos que é a única saída. Entretanto, fala mais alto em nós o comodismo, fala mais alto em nós o conformismo, e nós permanecemos sem mudar sentimentos e pensamentos. Os que nos olham na casa espírita, nos grupos que participamos, até identificam, puxa, são homens, mulheres, que demonstram alguma coisa diferente. Sim, mas a diferença que importa é a dos nossos espíritos. É por isso que Emmanuel diz que as lições de Jesus devem ser escritas em páginas vivas, isto é, em testemunhos. E para não deixar a gente com nenhum tipo de senão, ele afirma que esta é uma certeza. Para atingir, vem então dois componentes complicados, né? Porque nós teremos, que eliminar as nossas falhas, os nossos equívocos, às vezes contando com dois recursos que nós não queremos: as lágrimas e o sofrimento. As lágrimas e o sofrimento. Como é duro verter lágrimas. É o momento de explosão que experimentamos de tristeza. Sofremos decepções, amarguras,
Passamos por momentos difíceis e as lágrimas vertem, sinalizando o grau do nosso sofrimento, o grau da nossa amargura. Porém, quando isto ocorre, nós paramos, e devemos parar mesmo, para avaliar as posturas que adotamos até ali e descobrir que, embora reveladoras de boas intenções, talvez não fossem as melhores. E com isso vamos corrigir sentimentos e pensamentos. E ao corrigir sentimentos e pensamentos, nós damos sinais de evolução. Paulo falava àqueles que pertenciam ao seu grupo de viver sobre incentivo à caridade, sobre fé, sobre esperança, sobre a verdadeira adoração a Deus. Mas ele falava sobre a perseverança na dor. Nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, estejamos certos que, de alguma forma, os nossos espíritos estão quitando semeaduras feitas de maneira equivocada. Temos a chance de corrigir o rumo. Em relação ao que ficou, só não repetir. Só não fazer as mesmas posturas, adotar as mesmas práticas para não incorrer na mesma sorte de sensações, de ações. É fácil, Nazil? Claro que não. Claro que não. É extremamente difícil. Mas Jesus, em nenhum momento, nos iludiu. Em nenhum momento afirmou que as coisas se dariam de maneira fácil, sem empenho. A leitura do que ele falou é que leva a isso. Então se espera a salvação com a chegada dele sobre uma nuvem para vir resgatar a quem? Será que alguém imagina que Jesus faria o resgate a regiões celestes de alguém que não tivesse mérito para nelas estar? Não. Não há nada na sua mensagem que nos diga isso. A nossa leitura delas é que fica equivocada. Portanto, ter que passar por situações de dor, de sofrimento, é algo que é fruto das nossas próprias escolhas. Importa que o que está para trás, bom, precisa ser ajustado. Mas o que vem para frente, isso está na nossa postura de agora. E é ela que nós precisamos mudar. Eu convido vocês a lerem a carta de Paulo aos Hebreus, seja no texto que está em uma das múltiplas versões que temos do que se chama a Bíblia, mas convido que ela seja lida através da obra de Emmanuel. São 42 versículos daquele texto, que é grande, tem mais de 300, que ele comenta. Mas é interessante ver como ele faz essa leitura. E para quem ainda não teve a chance de conhecer Paulo e Estevão, fica aqui uma pergunta. Está perdendo? Fica aqui uma brincadeira, né? Está perdendo tempo. Já devia ter lido. É uma obra imperdível. Se você quiser começar para chegar próximo às cartas, faça a leitura da segunda parte. Depois volte e leia a primeira, valendo uma de cada vez, porque são diferentes na abordagem e no alcance que cada uma delas tem. A segunda é bem uma literatura espírita. A primeira é nada mais e nada menos do que um relato dos muitos relatos das nossas existências. A gente termina vibrando. E vibrando em favor de quem?
Nós poderíamos aqui fazer como comumente se faz, desafiando uma série de situações que representam, sim, situações de dor e de dificuldades no mundo, né? Nós temos inúmeras situações, se não vividas por nós, e nós as temos também, mas por coletividades, por pessoas no mundo todo. E eu gostaria, então, de, nesse instante, usar os nossos minutos para nos lembrar daqueles que se encontram enfermos, apenas deles. Há dois tipos de enfermidade. A enfermidade do corpo, para a qual os recursos da medicina, particularmente nos últimos 100 anos, têm sido fantásticos. Conhecimento médico, cada vez mais, busca trazer aos corpos, o alívio das dores, reconhecendo que certas moléstias são incuráveis. O que se tenta dar para a pessoa é um pouco de qualidade de vida, enquanto a existência permanecer, que tenha um pouco de qualidade. Mas há, meus amigos, as moléstias espirituais, aquelas para as quais não há tratamento que não seja a mudança daquele que as sofre, no sentido de compreendê-las e de eventualmente mudar a sua forma de agir. Para muitas, e o leque é tão grande, as saídas são duras demais. Então, nesse instante, que os nossos pensamentos busquem identificar pessoas que estão nas duas situações, com moléstias físicas, mas com desequilíbrios espirituais. Para os que passam pelas primeiras, que o tratamento possa ser acessível, que a companhia de alguém possa lhes ajudar a superar os instantes de sofrimento, muitas vezes de imobilidade, de segregação, na dependência de medicamentos que nem sempre são fornecidos e para os quais faltam recursos para que possam ser comprados. Pensemos naqueles que passam por moléstias assim, para os quais muitas vezes o desespero é muito forte. Tinham sonhos por concretizar, mas veem que faltam recursos físicos para conseguir concretizá-los. Mas não nos esqueçamos dos que estão desequilibrados espiritualmente, que nem mesmo sabem, embora tenham corpos saudáveis, como conduzir os próprios passos. Não encontram, às vezes, quem lhes entenda as dificuldades, os desequilíbrios. Tem na família, muitas vezes, o abandono. Alguns deles perambulam pelas ruas, falando com seres que os que transitam ao lado imaginam imaginários, mas que não são. Tentando ajustar-se com problemas que semearam no passado. Vibrando por estes dois grandes grupos de enfermos, nós agradecemos a Deus e pedimos que nos dê condições pessoais de fazer algo em favor daqueles que sofrem, nem que seja uma simples prece, uma simples vibração. Mas se pudermos fazer um pouco mais, façamos, porque a solidariedade é que nos torna irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Que a paz esteja com cada um de vocês agora e nos dias que nos separam do próximo encontro. Que assim seja.